Aqui nós estamos observando o detalhe da medição, o poste aqui do cliente, suporte isolador, o eletroduto de encaminhamento dos cabos. E vamos ver um pouquinho aí, pessoal, sobre medidores, certo? Como é que é ligado o medidor de energia? Queria mostrar isso para vocês que eu acho que é muito importante. Então aqui está um exemplo de um medidor monofásico, certo? E esse medidor monofásico, ele pode ser ligado aí com a fase e um neutro, e a sua saída também vai ser uma fase e um neutro. Para que ele serve, pessoal? Ele serve para contar a energia elétrica, para que a concessionária vá até lá e registre o valor que você está gastando, consumindo, e faça assim a emissão da conta de energia elétrica. Beleza, pessoal? Então, como é que eu ligo um equipamento desse? Lá do poste vai descer dois fios, que é a fase. Então vai vir até a entrada do medidor, a fase e o neutro, certo? Ligando aí esse medidor de energia. Aí o que é que eu vou ter aí, pessoal? A saída desse medidor de energia. Na saída eu tenho um neutro que vai direto para o quadro de distribuição e a fase que ela vem para o disjuntor, que é o equipamento aí de proteção, certo? E daí vai direto para o quadro de distribuição. Então, dentro do medidor de energia, nós vamos ter aí o equipamento de proteção, que é o disjuntor. E vamos ter também, para lembrar lá do aterramento que eu falei para vocês, aqui no aterramento nós vamos ter uma haste batida no chão, que vai estar sendo conectada ao neutro do medidor. Beleza, pessoal? Vamos seguir? Vamos conhecer agora um medidor bifásico. Então vão ter aqui duas fases chegando até o medidor e o neutro, certo? Passando aí a saída, o neutro vai direto para o quadro e vendo duas fases para o disjuntor. Agora já é um disjuntor chamado de disjuntor bifásico, ele pega duas fases e dele vai para o quadro de distribuição. E a gente tem aqui também um aterramento conectando o neutro da instalação para manter aí, chamado de aterramento funcional, que é exigido pela concessionária de energia elétrica para garantir os 0 volts, né, aí no neutro que vem da rede elétrica da concessionária. Vamos conhecer também o medidor trifásico, pessoal. O medidor que vai comportar aí 3 fases e mais um neutro vindo do sistema elétrico. Então, vem aqui a fase R, fase S, fase T. O que eu coloquei, a gente não está enxergando muito bem, porque é um padrão aqui da concessionária local. Ela usa a primeira fase o vermelho, a segunda fase o preto e a terceira fase ela usa o fio branco, certo, pessoal? E o neutro sempre é o azul que é utilizado. Pode haver algum padrão diferente em outras concessionárias, mas geralmente elas admitem esse padrão que eu estou mostrando para vocês. E na saída o neutro vai direto, ele não passa pelo disjuntor, e eu tenho aqui a saída das 3 fases indo agora para o disjuntor trifásico e dele eu vou para o quadro de distribuição de energia. E nós temos aqui também o aterramento sendo conectado ao neutro do medidor de energia elétrica. Como eu falei para vocês, é uma haste de terra que é batida no chão, em uma caixa de inspeção, coloca-se um conector e esse conector vai colocar-se um cabo que vai até o neutro e coloca-se mais um conector para garantir aí os 0 volts no neutro que vem da concessionária de energia elétrica. Tranquilo, pessoal? Beleza até aí? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí através das nossas plataformas e a gente vai estar tirando as dúvidas geradas. Quadro de distribuição de energia. Então, a gente tratou aí, pessoal, vamos voltar um pouquinho só para a gente ter uma consciência aqui melhor. Então, aqui, tratou sobre os tipos de medidores, monofásico, bifásico e trifásico. E vamos falar um pouco aí sobre quadro de distribuição elétrica. Falamos sobre aterramento e como é que ele é conectado aqui no medidor. Então esses fios vão até o quadro. Então vamos agora visitar os quadros elétricos. Lembrando que esse material, pessoal, vai estar disponível para vocês, certo? Vocês podem fazer o download aí no nosso site. Após assistir essa aula, faz o download e vocês terão aí acesso a esse material. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Quadro de distribuição. O quadro de distribuição
é um dos elementos mais principais de uma residência na parte elétrica, que é onde vai comportar os elementos de proteção. Antigamente se usavam muitos fusíveis, né? Que eram proteções aí bastante eficientes. Mas qual é o problema do fusível? O fusível, quando ocorre uma sobrecorrente, que é uma corrente acima do normal, ele queima, né? Então a pessoa ficava sem energia até trocar esse fusível. Hoje é utilizado os disjuntores, que são dispositivos de proteção contra a sobrecorrente. Quando houver uma sobrecorrente, né? Quando ocorrer uma sobrecorrente, o que é que vai acontecer? A gente vai poder vai desarmar, a gente vai estar rearmando o disjuntor sem a necessidade de realizar a troca desse dispositivo. Então vamos conhecer aqui os tipos de disjuntores que a gente vai estar utilizando em um quadro de distribuição elétrica. Os dispositivos elétricos de proteção têm como função proteger todos os elementos que constituem a instalação elétrica contra os diferentes tipos de defeitos que podem ocorrer, tais como sobrecorrente e a sobrecarga. Então, o disjuntor, se for um disjuntor para atendimento de um circuito monofásico, eu vou ter um disjuntor monopolar. Se for um circuito de duas fases, eu vou ter um disjuntor bipolar. Se for um circuito de três fases, eu vou ter um disjuntor tripolar. Beleza, pessoal? Então, vamos saber o que é sobrecorrente e o que é sobrecarga. Então, para proteger contra uma sobrecorrente, vamos entender qual é uma sobrecorrente. É uma corrente acima dos valores nominais que tem potencial para danificar equipamentos elétricos e fiação, podendo acarretar em acidentes graves, incêndios, por exemplo. Então, a sobrecorrente é isso daí. De onde é que surge a sobrecorrente? Então, é gerado pelo excesso de cargas. O que é uma carga? Um equipamento elétrico que consome energia. Então, o excesso de equipamentos ligados pode provocar uma sobrecorrente, como também a ocorrência de um curto-circuito. Professor, o que é um curto-circuito? É quando se encosta desencapados um fio no outro, por exemplo, uma fase no neutro. Você vai ter ali um estouro, geralmente, né? E o desarme do disjuntor, porque provoca-se uma sobrecorrente nesse momento desse curto-circuito. Beleza, pessoal? Então, para proteger contra sobrecorrente ou sobrecarga, né, que geração sobrecorrente, nós temos os fusíveis e os disjuntores. Eu já expliquei a diferença, né? O fusível, quando ele atua, ele queima, ele precisa ser trocado. O disjuntor já não precisa, né? Ele desarma, só há necessidade de eu rearmar esse equipamento, certo, pessoal? Então, nós vamos encontrar nas residências disjuntores nos quadros de distribuição, sendo eles, podendo ser ele monopolar, bipolar ou tripolar. O fio neutro, ele não vai no disjuntor, apenas as fases, como a gente viu aqui nos esquemas de medidores, o fio neutro ele vai direto, certo? Ele não chega a encostar no disjuntor. Beleza, pessoal? Vamos conhecer um tipo de disjuntor conhecido como disjuntor diferencial residual. Qual a diferença do disjuntor diferencial residual para um disjuntor comum, certo? Esse disjuntor diferencial residual, pessoal, ele protege a instalação elétrica, mas mais importante ali, ele protege as pessoas. Então, é um equipamento que ele protege contra o choque elétrico. Então, imagine uma criança pegando aí uma ferramenta metálica e encostando em uma tomada. O risco que é, né? Então, ou alguém em uma área molhada, né, onde a resistência elétrica vai reduzir, ter contato aí com a parte elétrica, né? Então, nessas regiões, em tomadas baixas e em regiões onde se é molhado, se usa o disjuntor diferencial residual. Ele protege contra o choque elétrico. Então, se uma criança pegar, por exemplo, um prego, um parafuso e tocar em uma tomada, esse dispositivo ele desarma imediatamente e a criança não toma choque. Olha que interessante, né? É um dispositivo que salva vidas, o disjuntor diferencial residual. Vamos conhecer ele aqui, ó. Então a gente está vendo um exemplo monofásico. Então nesse dispositivo diferencial residual, ele é conectado à fase e o neutro. No disjuntor convencional, que é esse daqui, apenas a fase. No diferencial residual, vai a fase e também o neutro. Esse aqui é um exemplo trifásico, certo? Vai as três fases e o fio neutro,
aqui a marcação do neutro, nesse dispositivo. Ele protege a instalação elétrica, ele protege contra o choque elétrico. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Então a gente vai encontrar muito isso nos quadros elétricos. Então vamos ver aqui um quadro elétrico, um exemplo. Então a gente tem aqui exemplo do quadro elétrico, onde você tem aqui o disjuntor geral. Esses cabos aqui vêm lá do medidor, o aterramento que vem da haste, o neutro que vem para o barramento do neutro na esquerda, o aterramento que vem para o barramento do aterramento na direita, e as fases vêm direto para o disjuntor, né? E do disjuntor geral, DTM, quer dizer disjuntor termomagnético, eu vou até alimentar os demais disjuntores, né? E aqui você tem, por exemplo, o disjuntor diferencial residual instalado individualmente nos circuitos, ó. Ele aqui é chamado de IDR, né? Interruptor diferencial residual, porque ele depende de um disjuntor, né? Nesse caso aqui é o IDR. Então eu vou ter o DDR, disjuntor diferencial residual, ou o IDR, interruptor diferencial residual, mas ele é instalado dentro do quadro elétrico. Então após o disjuntor, ele conecta-se aqui, ó, pega-se um neutro e vai para o circuito. Então ele está protegendo esse circuito 1 aqui do choque elétrico, certo, pessoal? Ou pode ser instalado também dessa forma. Então ele, após o disjuntor termomagnético, se conecta o interruptor diferencial residual, vem um neutro até ele, depois vai para o barramento do neutro e toda a casa é protegida contra o choque elétrico. Qual é a desvantagem disso aqui? Por exemplo, se acontecer de ocorrer um choque elétrico no circuito 1, aqui o IDR vai acionar e ele desarma e somente o circuito 1 da casa é desligado. Então os demais circuitos que tem iluminação, geladeira, fica conectado. Só aquele circuito 1, digamos, deu um problema na iluminação, alguém tocou, tomou um choque, não tomou um choque, desarmou, somente aquele circuito. Nesse caso aqui, que é no geral, se alguém tomar choque no primeiro circuito, o interruptor diferencial vai desarmar e vai desligar a casa inteira, né? Então imagine isso acontecer à noite, então desliga tudo. Então é a grande desvantagem de você instalar no circuito geral e não no circuito terminal, que seria circuito 1 ou circuito 2. Beleza, pessoal? Entenderam a diferença? Então vamos lá. Aqui eu estou mostrando um quadro interno, né? Como é assim. Aqui não tem disjuntores diferencial residual, todos são disjuntores termomagnéticos. Vem as três fases aqui, pessoal, tá vendo? O disjuntor geral, o barramento, atendendo aqui os circuitos terminais. Aqui eu tenho o barramento neutro, o fio neutro chegando aqui, ó, ele mais grossinho aqui chegando, e aqui o fio terra chegando desse lado também. E aqui eu tenho, pessoal, um quadro elétrico, certo? Cada disjuntor desse equivale a um circuito elétrico. E aí, existe automação em quadros elétricos? Existem disjuntores hoje já automatizados, mas é muito incomum se ver em nossas instalações. Então, geralmente, o quadro não é uma região de trabalho da parte da automação residencial. Geralmente, você trabalha aí nos circuitos terminais, a não ser que você coloque algo em paralelo, até porque não tem muito espaço, mas coloque algo em paralelo aí do quadro e você trabalha aí com módulos. Por exemplo, a Sonoff tem módulos de 4 canais, você colocaria aí no quadro, certo? Mas tem que ter muito cuidado em manusear quadro elétrico, sempre desenergizando, desligando, para que assim não ocorra nenhum acidente elétrico. E aqui a gente tem uns circuitos terminais, pessoal, que vão até aí do quadro. Cada disjuntor desse é um circuito terminal, beleza, pessoal? Aqui tem as três fases, fase ERST, o neutro e o aterramento. E as três fases vindo aqui, ó, chegando até os disjuntores. E daqui os circuitos terminais. Exemplo aqui, iluminação do quarto, da cozinha e da sala. Iluminação da garagem, da varanda, do quintal. Certo? Tomadas da cozinha e do quarto. Tomadas da garagem e tal. Então, isso aí depende do projeto elétrico que dividiu os circuitos, certo, pessoal? Então, aqui você vai ter o circuito de iluminação, o circuito de tomada,
o circuito para o chuveiro elétrico. É interessante mencionar o seguinte: vão ter equipamentos, pessoal, que vai ter um circuito só para ele. Que equipamentos são esses? Que são de alta potência. Por exemplo, um chuveiro elétrico vai precisar de um circuito só para ele. Um ar-condicionado, um circuito só para ele. Uma torneira elétrica, um circuito só para ele. Máquina de lavar de alta potência, um circuito, um disjuntor do quadro só para ele. Agora, iluminação de uma residência. Geralmente você vai ter, dependendo do tamanho da residência, um disjuntor para toda a iluminação, já que a potência das lâmpadas hoje não é tão alta. 1, 2 disjuntores, 3 no máximo, atende todas as iluminações de uma residência. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Então vamos seguir. A parte de simbologia, isso aí já é mais para a parte de técnica, né, de projetos elétricos. A gente usa essa parte de simbologia de diagrama unifilar, a simbologia do fase, do neutro, da proteção e do retorno. E as cores dos cabos, como eu disse para vocês, depende da região, né? Mas geralmente o neutro ele admite aí a cor azul, certo? A fase vermelho, preto, branco, certo? São as cores. E o terra sempre ou é verde ou é brasileirinho, que é o verde com amarelo, certo? São essas cores que se admitem na instalação. Mas, infelizmente, nem todo profissional segue essa regra. Então você pode abrir uma lâmpada, né, para você pegar o neutro lá, e o neutro não ser azul, né? Mas geralmente quando é feito por concessionária, quando é feito por empresas, né, aí elas realmente seguem o padrão da NBR 5410. Então essa é a norma brasileira de instalações elétricas residenciais, ó. NBR, certo? NBR 5410. Ela rege aí as instalações de baixa tensão. Com relação à segurança, né, é a norma regulamentadora NR10, certo? A parte de segurança, todos as regras para se executar um serviço elétrico está na norma regulamentadora chamada NR10. E todos os procedimentos para instalação elétrica, padrões, cor de fio, dimensionamento correto, né? Nós temos aí na NBR 5410. Então essas duas normas são bastante importantes para a parte de execução de serviços elétricos. Então vamos ter aqui, pessoal, aqui eu estou falando do diagrama unifilar, que no momento é geralmente uma linguagem de projeto. Nós vamos trabalhar com ele. Vamos trabalhar com a linguagem de instalação, que é o diagrama multifilar. Basicamente, o diagrama multifilar serve para representar esquemas elétricos de ciclos diversos, possibilita que se tenha um entendimento de maneira rápida e fácil de determinada instalação. O diagrama multifilar mostra como a ligação de fato é feita. Então, é um diagrama fácil de entender. Tem um exemplo aqui, a ligação three-way nesse esquema. Olha aqui, é um interruptor paralelo, mais um interruptor paralelo e a lâmpada. A fase vem para o interruptor, sai 2 retornos para o interruptor, um terceiro retorno para a lâmpada, e da lâmpada eu vou para o neutro. Nós vamos fazer essa ligação, isso aí vai ser no nosso módulo 3, vou ensinar vocês na prática como fazer uma ligação three-way, baseado no esquema, no diagrama multifilar. Beleza, pessoal? Então vamos conhecer, pessoal, alguns exemplos para a gente encerrar nossa aula aqui com chave de ouro, de instalações elétricas, né? Utilizando aí o diagrama multifilar. Exemplo 1, ligação do interruptor simples. Aqui a gente tem um interruptor simples. O interruptor simples vai ter apenas 2 parafusos, certo? E a lâmpada. Então vamos ter aqui, ó, a fase chegando no interruptor, outro fio saindo que a gente vai chamar de fio retorno, certo? Chegando até a lâmpada, e da lâmpada eu vou levar até o fio neutro. Então isso aí é uma instalação do interruptor simples. Vamos ver agora a instalação do interruptor de 2 teclas. Então eu venho com a fase até o interruptor, chegando os 2 parafusos, da primeira tecla e da segunda, e a saída indo para a lâmpada, eu consigo individualmente, pessoal, comandar essa lâmpada, se conectando aí ao neutro, certo? No primeiro circuito eu posso conectar mais lâmpadas,
Mas quando você apertar no interruptor A, vai ligar todas de uma vez só. Com esse segundo circuito, né, eu posso separar dois grupos de lâmpadas, lâmpadas do grupo A, lâmpadas do grupo B, e eu posso aí comandar individualmente essas lâmpadas. Beleza, pessoal? Vocês percebem aí que nessa instalação, como na anterior, não existe o fio neutro no interruptor. É por isso a de grande dificuldade, né? Quando você vai automatizar, e o pessoal geralmente fecha, né? Coloca aí o rebaixamento de gesso e o eletricista não coloca um neutro no interruptor, e aí a gente tem a grande dificuldade de poder lançar o neutro até o interruptor, já que a gente pretende aí trocar o interruptor por um interruptor inteligente que carece do neutro, ou colocar, por exemplo, um Sonoff Mini, que seria um dispositivo de automação, estando necessitando aí do neutro também para ligar, certo? Vamos conhecer aí o interruptor de 3 teclas, eu alimento com a fase. Eu tenho 3 grupos de lâmpada, pessoal. Fase, retorno A, retorno B e retorno C. E levo um neutro para cada lâmpada aí. Então nós temos aí o interruptor de 3 teclas comandando 3 grupos de lâmpadas diferentes, pessoal. Beleza, gente? Então vamos seguir aqui. Vamos fazer essa prática também, pessoal, aqui no laboratório. Ligação three-way. É aquela ligação que você vai fazer para ligar a lâmpada de 2 pontos. Exemplo, na escada, né? Você tem uma lâmpada da escada, você vai ligar antes de subir a escada e quer desligar essa lâmpada lá em cima. Então você coloca o interruptor embaixo, o interruptor em cima, e para ligar ela de forma otimizada, nós fazemos a ligação three-way. Observe que o interruptor para three-way ele é diferente, ele tem 3 parafusos. Então nós chamamos esse interruptor de interruptor paralelo. Esse aqui, apesar de ser duas teclas, uma tecla, ele só tem 2 parafusos para cada tecla. Então nós chamamos ele de interruptor simples, de 3 teclas, de 2 teclas ou de uma tecla. Certo, pessoal? Esse aqui tem 3 parafusos. Então a fase vem para o primeiro interruptor, os 2 retornos seguindo para o segundo interruptor e um terceiro retorno chegando até as lâmpadas, 2 lâmpadas e o neutro atuando na lâmpada. Então é interessante, pessoal, ter isso dentro de casa, sim, com certeza. Ah, mas eu vou automatizar a minha lâmpada, vou ligar pelo celular, vou ligar pela Alexa, então eu não vou precisar mais do físico. Não pense assim, porque pode ocorrer de um problema na internet, pode ocorrer de você ter algum problema lá no aplicativo, problema lá na Alexa, e como é que vai ligar a lâmpada, né? Então tem que pensar no físico também. Nós temos ali as pessoas mais idosas que não têm a habilidade, né, de manuseio com aplicativos, e também não tem aquele bom humor, né, de falar com a Alexa, que é o convencional. Então a gente precisa atender a todos. Então a ligação three-way ela é uma ligação que torna assim otimizada a instalação elétrica. Não se pode retirar os interruptores, certo? É interessante manter os interruptores para que exista também um acionamento manual dessas lâmpadas, beleza? Então a ligação three-way, então observe como ela é, né? Se eu ligar aqui, fechei desse lado, o que acontece? Fechei aqui, ó. Acabei de aqui, pessoal, ó, a corrente vem aqui elétrica, liguei minha lâmpada. Se eu for apertar esse 2, vou pegar uma borrachinha aqui para vocês verem. Se eu for apertar esse 2, ó, vou apertar, ele vai vir para cá, ó. Vindo para cá, o que acontece? O circuito está aberto, então eu desliguei a lâmpada. Então se eu apertar esse 1, pegar minha borrachinha aqui, ele vem para cá, eu aciono aqui, ó, acabei de ligar a lâmpada novamente. Então eu consigo ligar e desligar a lâmpada, tanto DS1 quanto DS2, dos 2 pontos, beleza, pessoal? Ligação three-way de 3 teclas. Então olha que bacana. Tem residência que você vai ter um interruptor de 3 teclas de um lado, 3 teclas do outro. E você consegue fazer, e você tem aí three-way em todas as teclas. A fase vem para cá, vai interligando ele, a fase interliga, os retornos vindo até o interruptor,
e o neutro chegando até a lâmpada. Então aí é uma ligação two-way para interruptor de 3 teclas. Existe, pessoal, existe a possibilidade, né, do three-way virtual, mas o three-way físico, o three-way feito de forma elétrica, ele sempre vai ser o mais ideal, certo? A gente está fazendo, a gente coloca aí o son-off, coloca a tuia nos dispositivos elétricos, né, de automação, mas é interessante que a gente consiga tente manter aí a parte física, quando possível, da instalação elétrica. E para finalizar, a parte de tomadas, pessoal. Então, instalação da tomada 127. A fase vem para o interruptor, né, ou para a tomada. O neutro ele é na esquerda, a fase na direita, e no meio a gente tem aí o aterramento, beleza, pessoal? Então aí é um exemplo de ligação 127. Se quiser fazer uma tomada 220, depende da região, vai ser 220, mas se for 127 fase neutra, é só colocar a outra fase, então eu faço a tomada 220. Então, pessoal, é isso aí, nosso slide se encerra por aqui. Eu queria, assim, finalizar dizendo que foi muito bom estar aí com vocês, aprendendo nesse primeiro módulo de automação residencial.